Iniciemos o capítulo 1. Infiltração programada. Em estranha cidade do plano espiritual inferior, congregava-se espíritos obsessores com as mais perversas intenções. Reunidos em sombria praça, traçavam diretrizes de perseguição e destruição de respeitável instituição espírita. Entidades recém-desencarnadas perambulavam lunáticas pela estranha região, semi-escravizadas por mentes maléficas que as transformavam em verdadeiro material humano de desequilíbrio. Estes infelizes permaneciam juntos aos obsessores por guardarem compromissos espirituais intensos diante daqueles que se dedicavam à prática do mal. A psicosfera da cidade bizarra era densa, triste, angustiante e depressiva, resultado dos pensamentos de seus habitantes. Júlio César, na condição de chefe, conclamava do centro do largo dos obsessores, que circulavam em torno do jardim de pedras com as seguintes argumentações: Avante, amigos, o trabalho nos espera. Não podemos mais perder tempo, é necessário agirmos agora, ou então o trabalho de anos será perdido. Qual é a missão? Perguntou Gonçalves, um dos comparsas imediatos de Júlio César. A missão, respondeu o sinistro orador, é de infiltração espiritual. Estamos de longa data planejando invasão, domínio e destruição de uma grande casa espírita. Quando o adversário-chefe pronunciou estas palavras, extensa turba de espíritos fanáticos correu para junto do perseguidor mestre, ouvindo-o atentamente, enquanto a novidade corria relampejante entre os habitantes do estranho município, entre aspas. Verdadeira multidão de adversários da bondade se apresentou diante do líder perverso, animando-o na transmissão dessas terríveis orientações. Tenho aqui um relatório atualizado. E manuseando um desajeitado material, puxou longa lista com estatísticas de trabalhos espíritas, lendo segundos depois, em voz alta, estes dados. Somente este ano, 2.500 espíritos que estavam sob nosso comando foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao Nazareno, com auxílio da mediunidade falante, do diálogo enganador e da interferência dos emissários do bem. Cerca de 3.000 encarnados que permaneciam sob severos processos obsessivos tiveram o equilíbrio readquirido, graças à odiosa intervenção das entidades da luz. Multidões estão encontrando naquela casa maldita tranquilidade e conforto espiritual, que para nós são abomináveis. Mais de 4.000 entrevistas, aproximadamente 20.000 vibrações, centenas de palestras transmitindo a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus, exaltando o bem e o amor. E ainda tem mais. Continuou o expositor das trevas, imprimindo nas palavras raiva e inconformação. Mais de 15.000 passes transmitidos, dos quais 70% tiveram efeitos muito positivos sobre as pessoas. 200 enfermos impossibilitados fisicamente de comparecer à instituição receberam a visita fraterna e a fluidoterapia contra a nossa vontade. E não acaba aí. Insistiu o malfeitor completamente admirado. Gestantes, crianças,
jovens, andarilhos, etc., receberam da casa espírita o concurso caridoso. Isso sem contar as obras sociais que promovem largamente a criatura humana. O centro em questão é um dínamo de benemerência. Se com a nossa interferência eles produzem assustadoramente, imaginem se deixássemos o caminho livre. Por isso, é preciso continuarmos redobrando nossos esforços a fim de acabarmos com essa tolice de caridade, a absurda preocupação com o outro e, acima de tudo, com essa inaceitável proposta de renovação moral trazida pelo Cristo, que exige demais dos seres humanos. Recebemos de nossos superiores mais de 8.000 solicitações. Tenho comigo os apontamentos. E lançando ao vento alguns papéis, continuou irritado. Vejam, requisições de obsessões, memorando solicitando prioridades, inúmeras ordens de serviços não cumpridas e sem contar as infinitas reclamações. Como veem, nossa incompetência está declarada. É preciso estarmos organizados para desestruturarmos a instituição espírita que nos atormenta. Permanecemos desacreditados junto aos nossos superiores e creio que nenhum de nós gostaria de desafiá-los ou desapontá-los. Todos sabemos da ira que nos perseguirá eternamente se falharmos. Todo cuidado é pouco, advertiu o organizador do mal. Se não formos cautelosos, espertos e inteligentes, poderemos cair nas garras dos emissários da luz, que fazem verdadeira lavagem cerebral, propondo-nos um bem-estar falso, com o objetivo de escravizar-nos de novo na Terra através da reencarnação. E como agir? Perguntou um desordeiro bastante animado. Por acaso vamos fazer os objetos se movimentarem? Atiraremos pedras contra os eleitos do Senhor? Assassinaremos alguém? E da turba, uma infinidade de sugestões maléficas foram proferidas entre a algazarra e uma pseudo-alegria que envolvia a legião desordeira. O líder fanático precisou interromper a agitação, alertando: não será assim. Nosso trabalho está dentro de certos limites. Leis universais regulam a nossa influenciação. E a casa espírita a qual desejamos invadir dispõe de poderosa proteção espiritual, milhares de espíritos superiores em incessante trabalho no bem, além de entidades sublimes garantindo-lhes extraordinário auxílio. Nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será na surdina, às escondidas. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas, etc. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. E engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles é que de tempos em tempos abrem as brechas. Nós apenas aproveitamos os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. A propósito, continuou o malvado pregador, esse é o único modo de penetrarmos na instituição, a única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. Os espíritos do mais alto sempre dizem que do mal tiram o bem,
que a nossa entrada é permitida porque servirá de teste para muitos dos frequentadores e trabalhadores da casa. Contudo, enquanto elas, as entidades evoluídas, aguardam a aprovação dos seus pupilos, no campo das provas, nós apostamos na reprovação dos tutelados. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos ao processo de influenciação e, na maioria das vezes, para nossa satisfação, nem se lembram da oração que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. A falange das trevas estava magnetizada pelas palavras do mandante. Quando Júlio César percebeu que já havia estimulado quantos necessitava para a implantação das suas ideias, entoou este grito de guerra: Avante! Para aquela odiosa casa espírita, o momento do apocalipse, do acerto de contas, do juízo final e da destruição chegou. Eles próprios se autodestruirão. Terminado o discurso maligno em tom de oratória, o obsessor fanático foi aplaudido, aclamado e carregado pelos comparsas, enquanto a multidão cantava hino exótico, enaltecendo as forças das trevas, ao mesmo tempo em que os gritos alucinantes de combate corriam, sinuosos, encontrando eco no coração iludido dos obsessores. E sobre a influência sonora de alucinante marcha hipnótica que incentivava a destruição, a legião dos adversários do bem embrenhou-se pelas ruas estreitas da esquisita cidade, preparando-se para o terrível processo de infiltração. Dias depois, na casa espírita, o trabalho seguia normalmente. No plano espiritual, porém, os instrutores responsáveis pelo centro recebiam a notícia: vamos ter mais uma tentativa de invasão dos adversários do bem. Comunicou Joana, uma das cooperadoras espirituais do centro. Acabamos de socorrer um espírito desequilibrado que prestava serviços à extensa turba de obsessores. Tendo-se libertado da influência negativa, narrou-nos com riqueza de detalhes diabólica palestra que o já conhecido Júlio César realizara em sua cidade sinistra, almejando mais uma vez destruir a obra do bem. O mentor tratou de apaziguar os tarefeiros espirituais, solicitando marcassem reunião com todos os cooperadores desencarnados com o objetivo de informá-los a respeito da possível invasão. Capítulo 2 – Avaliando a ameaça. Na semana seguinte, quando o centro, na sua parte física, permanecia fechado, os benfeitores espirituais aproveitavam a madrugada para efetuar alertadora conferência sobre o desejo de dominação das entidades inferiores. Feita a prece de abertura, o mentor proferiu estas orientações: Irmãos, o Senhor da vida nos concedeu esta casa espírita como oficina de trabalho junto às criaturas humanas dos dois planos. Temos encontrado nesse centro a alegria do estudo, do socorro e do labor espíritas, possibilitando-nos a abençoada oportunidade de serviço cristão em companhia dos confrades encarnados envolvidos com o mesmo idealismo.
Contudo, nós que permanecemos do lado de cá, temos o dever de ampará-los e conduzi-los por caminhos retos, respeitando-lhes, obviamente, a faculdade de livre escolha. O nosso despretensioso trabalho na seara de Jesus tem chamado a atenção dos adversários espirituais desejosos em aniquilar toda e qualquer disposição de ajuda cristã. No fundo, são almas enfermas, profundamente necessitadas de atenção e carinho, que se escondem usando a máscara da maldade que mais ou menos dia terá de cair, pois a lei do progresso é para todos. Por isso, nossas atividades encontram-se ameaçadas. Nesse instante, vários espíritos ainda em aprendizado para o trabalho espiritual se espantaram. Alguns ficaram temerosos, acreditando que nossos superiores não teriam disposição e recursos para a defesa, o que levou o orientador espiritual a transmitir as seguintes palavras tranquilizadoras. Calma, meus irmãos, tudo está sob controle. É necessário que nos coloquemos à disposição para fortalecermos os nossos irmãos em jornada terrestre. Para eles, será uma extraordinária possibilidade de testemunhar, na prática, tudo aquilo que teorizam acerca dos ensinos de Jesus. Que seria do aluno se a escola periodicamente não lhe aplicasse provas? A sabedoria divina, através de suas leis, controla tudo, monitora tudo, e num mundo de provas e expiações é natural que o mal predomine, experimentando constantemente os que aspiram o título de seguidores de Jesus. Não há motivo para medo ou fraqueza moral. Não estamos abandonados por Deus. Dispomos de fartos recursos espirituais de defesa. Temos ao nosso lado as entidades sublimes que nos apoiam, inspiram e garantem nossa proteção. Permanecemos trabalhando em nome de Jesus. Estamos cumprindo quanto possível os desígnios divinos. Dispomos de todos estes recursos, por isso não há motivo de pânico. Esta será uma batalha que competirá aos encarnados vencerem. Nós, porém, nos limitaremos a protegê-los, vigiando e orando fervorosamente. É certo que alguns, pelos sentimentos que nutrem, não mereceriam sequer nosso concurso. Entretanto, as tarefas que realizam promovem o bem comum, e pelo trabalho bem feito que executam, ainda que o realizem como profissionais espíritas e não como verdadeiros idealistas, nossa proteção se faz sentir pensando no todo da casa. Ainda que estes profissionais nada recebam financeiramente, estão sempre em busca dos elogios, da notoriedade e sempre se irritam quando não são citados. Esses, infelizmente, apesar de todo o nosso empenho em protegê-los, ainda que pensando nas tarefas, serão os principais atingidos. Numa atuação isolada, temos mecanismos para evitar o assédio do mal, mas com uma falange tão bem preparada, com mentes inteligentes, explorando todas as inferioridades humanas, e estes encarnados vibrando no mesmo padrão, será praticamente impossível salvá-los. É uma pena que no templo da fraternidade, entre os conhecedores do Evangelho, alguns insistam em ser o exemplo daquilo que Jesus não ensinou. Contudo, temos de compreender que esses irmãos estão em aprendizado, não despertaram ainda e agem assim por carregarem na alma as informações espíritas e não a vivência delas. Mesmo assim, nós que compreendemos mais, devemos tolerá-los, inspirá-los, conduzi-los para o caminho do bem, porque é da lei divina fazermos ao outro o que gostaríamos que nos fizesse.
não desejamos estar entre aqueles que apontam as dificuldades, criticando maledicentemente, sem apresentarem propostas de ajuda e renovação. Desejamos cooperar em silêncio, preferindo ver no semblante as virtudes que já conquistou, encorajando-o amorosamente para vencer as próprias dificuldades morais, agradecendo quanto possível aqueles que despretensiosamente, verdadeiramente e amorosamente trabalham em benefício da causa espírita. Para isso, temos a sublime oportunidade da mediunidade que nos possibilita irradiarmos centenas de mensagens singelas, aquelas que, mesmo sem terem condições de serem divulgadas como literatura espírita, calam fundo no coração dos participantes das reuniões de intercâmbio espiritual. Muitas vezes, através de mensagens simples, é que os espíritos sublimes falam, porque preferem a simplicidade do coração, os pobres de espírito, os mansos e pacíficos, para servir-lhes de intérpretes. Por isso, não devemos desanimar na tarefa de proteção e inspiração espiritual que nos cabe. Em contrapartida, possuímos muitos irmãos que, vivenciando o Espiritismo, nos possibilitarão atuação mais direta, acalmando e tranquilizando as mentes encarnadas quando os adversários do Evangelho espalharem pelas mentes despreparadas o vírus da fofoca, da intolerância e das disputas. Estamos acostumados a semelhantes investidas das sombras e sempre tem prevalecido a bondade divina. Claro que esta instituição corre o risco de ser destruída, principalmente se os frequentadores e trabalhadores se deixarem contaminar pelas influências nocivas dos espíritos perturbadores. Contudo, temos em vários departamentos da casa companheiros que partiram daqui, da nossa esfera, com a missão de efetuar um trabalho espírita sério, baseado na vivência cristã. Se os malfeitores espirituais exploram as fraquezas humanas, nós podemos estimular as virtudes da alma, afastando, com a vivência dos ensinos de Jesus, as trevas da maldade. Será mais um período de redobrados cuidados, de incessante trabalho. Permitiremos a entrada de certas entidades para que nossos irmãos em humanidade tenham a condição de darem testemunho das suas conquistas espirituais. É verdade que neste processo de envolvimento espiritual negativo, muitos se envolverão a ponto de desistir do caminho, reencontrando-o mais tarde, quando estiverem mais amadurecidos pela vida. Aqueles que guardam os ensinamentos de Jesus apenas nos lábios, os que trabalham por vaidade pura, os invejosos, os melindrosos que não desejam se fortalecer, cairão nas teias dos maldosos invasores, porque vibram na mesma sintonia dos inimigos da verdade. Outros, os trabalhadores discretos, reservados, modestos, respeitáveis, desejosos do bem, idealistas, poderão sentir certo envolvimento. Entretanto, saberão fazer brilhar a própria luz, sintonizando com planos superiores, protegendo-se naturalmente da infiltração das sombras, contribuindo para a sobrevivência e continuidade deste centro. Talvez estes tenham um coração ferido, a alma magoada, mas saberão compreender os companheiros desequilibrados, perdoando-os por ainda não conseguirem dar o testemunho cristão. E à medida que suportarem as agulhadas das imperfeições humanas, haverão de progredir, granjeando naturalmente a simpatia de espíritos superiores. Não podemos exigir das criaturas aquilo que não conquistaram. Cada um dá o que possui.
Infelizmente, muitos não sabem valorizar a honra dos testemunhos em favor do Evangelho. Outros esquecem que a casa espírita é um templo sagrado, onde se exaltam os valores do Cristo através da fraternidade. Além do mais, continuou o mentor, mudando o rumo da exposição, centenas de espíritos enganadores alcançarão libertação. Poderemos tocá-los com a mensagem evangélica, convidando-os à transformação moral. Na grande família universal, da qual Deus é o responsável, ninguém se perderá para sempre. O Pai é realmente sábio, permite certas infiltrações que de início parecem terríveis, exatamente para fazer a humanidade progredir mais depressa. Portanto, estejamos confiantes, precisaremos encorajá-los no bem, estimulando-os à fraternidade, quando estiverem no capítulo das provações. Evitemos os comentários desnecessários. Permaneçamos diante desses acontecimentos em silêncio absoluto, falando sobre eles o estritamente necessário, a fim de colocarmos a caridade em ação. Mensagens preventivas, solicitando mais trabalho, vigilância, tolerância e oração nas tarefas de benemerência, estão sendo redigidas e posteriormente serão veiculadas através da mediunidade, com o objetivo de esclarecê-los previamente e de modo geral sobre as infiltrações espirituais. Já foram expedidas convocações para os espíritos protetores de todos os encarnados que executam qualquer tarefa nesse templo cristão, solicitando comparecimento em reunião de estudo, onde solicitaremos o concurso deles para vigiarem seus tutelados mais intensamente, ajudando-os a vencerem os ataques das trevas. Agora, disse o tarefeiro, finalizando a exposição, me compete alertar pessoalmente os dirigentes encarnados deste posto de serviço. Quanto a nós, sigamos com tranquilidade, porém, alerta, guardando confiança em Deus, em nós mesmos e principalmente nos confrades envoltos na matéria desse. Terminada a conferência, os trabalhadores do mundo espiritual retiravam-se em silêncio absoluto, dedicando-se aos labores de rotina, quando Castro, o presidente encarnado do centro, acompanhado de Israel, o diretor das atividades doutrinárias, apresentaram-se desdobrados do corpo, demonstrando no olhar expressão de grande preocupação.